Você já se deparou com vários tipos de açúcar em uma prateleira de supermercado e se fez a seguinte pergunta: qual é a diferença? Por que existem preços tão variados? É justamente isso que vou te explicar neste vídeo. Olá, tudo bem com você? Sou Drica Mendes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje vou falar sobre a diferença entre os diversos tipos de açúcar e o impacto na nossa saúde. Quer saber mais? Vem comigo! É sempre bom lembrarmos que a nossa alimentação e principalmente os alimentos que escolhemos consumir têm um impacto primordial sobre como nos sentimos física e mentalmente. Meu propósito aqui é trazer informações relevantes sobre esses alimentos e seus benefícios. Então fique comigo até o final deste vídeo, porque vem muita informação boa por aí. Aproveitando, já deixa o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, assim eu vou poder trazer mais informações relevantes para você. O Brasil é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar do mundo. No Centro-Sul, a colheita é feita com máquinas sem queimadas em 97% das áreas. O açúcar pode variar de acordo com a origem do produto e com o seu processo de fabricação. A maior parte do açúcar consumido é feita a partir da cana-de-açúcar, mas há também produtos como açúcar de coco. O açúcar é um tipo de carboidrato simples que deve ser evitado e consumido apenas em pequenas quantidades, de preferência sem usá-lo na rotina alimentar diária. O seu consumo excessivo pode causar problemas como aumento de peso, diabetes e inflamação no organismo. Dentre os diferentes tipos de açúcar, os que possuem menor processamento são sempre os mais indicados para uma alimentação saudável. Quanto mais escuro é o açúcar, mais vitaminas e sais minerais ele possui e mais perto do estado bruto ele está. Já a cor branca significa que o açúcar recebeu aditivos químicos no último processo de fabricação, que foi o refinamento. Açúcar refinado. Também conhecido como açúcar branco, o açúcar refinado é o mais utilizado. Durante o processo de refinamento, são acrescentados alguns aditivos químicos, como enxofre, para que ele fique branquinho e saboroso. Nesse processo, porém, algumas vitaminas e sais minerais são perdidos. Este é o açúcar mais utilizado na culinária. É o mais comum de ser encontrado nos supermercados. Sua fórmula é composta por grãos finos e regulares que são fáceis de serem dissolvidos e misturados. Mas precisamos ficar atentos, pois o açúcar refinado eleva a pressão arterial mais de 25% em relação ao sal. Além disso, envelhece a pele e está associado a doenças degenerativas como mal de Alzheimer e até mesmo miopia. Conforme estudos realizados pela Universidade de Bath e do Colégio King's de Londres, existe uma ligação entre o açúcar no sangue e a doença de Alzheimer. Pesquisadores chegaram à conclusão que o consumo excessivo de açúcar gera uma elevação de açúcar no sangue em um nível tão perigoso, contribuindo com a manifestação da doença e o agravamento, o que é ainda pior. Açúcar de confeiteiro. Também conhecido como glaçúcar, o açúcar de confeiteiro é ideal para o preparo de chantilly, coberturas e glacês mais homogêneos, pois possui grãos super finos que permitem uma mistura mais eficaz mesmo a frio. Passa pelo mesmo processo de refinamento, mas o amido de milho, arroz ou fosfato de cálcio são adicionados para que os mini cristais não se juntem novamente. Por ser um açúcar muito fino, parecido com talco para bebês, é o tipo ideal para decorar bolos, tortas e biscoitos. Açúcar cristal é apresentado na forma de cristais grandes e transparentes, fáceis de serem dissolvidos, passa por processo de refinamento, em que cerca de 90% das vitaminas e minerais são retirados. Durante a sua fabricação, adicionam-se produtos químicos para deixá-lo branco e saboroso. Possui praticamente as mesmas propriedades do açúcar refinado. Apesar de a maior parte do açúcar cristal ser branco, também é possível encontrá-lo em diversas cores, sendo usado principalmente para decorar bolos e doces de aniversário. Para obter um açúcar rosa, azul ou laranja, por exemplo, a indústria adiciona corantes artificiais durante o seu preparo. É utilizado para preparar receitas, adoçar líquidos e para uso decorativo em pães, docinhos, bolos e biscoitos. Açúcar light. Conhecido como açúcar fit ou açúcar magro, o açúcar light é a mistura do açúcar refinado comum e de adoçantes artificiais como sucralose, climato de sódio e sacarina sódica, fazendo com que o produto final tenha um poder adoçante maior que o açúcar comum. É menos calórico que o açúcar comum em função do seu menor teor de sacarose, porém deve ser consumido com cautela. Não contém nutrientes e não pode ser considerado um alimento saudável. Pessoas diabéticas só devem utilizar mediante recomendação de nutricionista ou médico, observando sintomas clínicos, exames laboratoriais e sendo inserido em uma alimentação saudável e equilibrada. Açúcar invertido.
O açúcar invertido é um xarope incolor que adoça, melhora a qualidade e aumenta o prazo de validade dos produtos. É derivado da sacarose, obtido da divisão da molécula de sacarose de sacarídeos em molécula de glucose e frutose monossacarídeos. É usado comumente para fazer balas e biscoitos, pois ele impede a cristalização e funciona como um conservante. Está à venda em lojas de confeitaria e lojas especializadas. Açúcar de vanille. O açúcar de vanille é um aromatizante em pó diluído em açúcar para facilitar sua utilização. É um produto químico com aroma e sabor semelhantes ao da baunilha e é mais fácil de ser encontrado no mercado, podendo ser utilizado em massas de bolos, doces, tortas, cremes, recheios, coberturas ou decoração. Açúcar impalpável. Apesar de ser parecido com açúcar de confeiteiro, o impalpável é ainda mais fino. Tem 3% de amido de milho em sua composição, que ajuda a tirar a umidade do açúcar e deixá-lo soltinho sem empelotar. Uma das principais diferenças entre eles está na composição e no tamanho do grânulo. O açúcar impalpável não absorve a gordura do doce, o que o torna ideal para polvilhar. Açúcar líquido. O açúcar líquido invertido é um açúcar refinado obtido através da inversão da sacarose. Devido a esse processo, moléculas de sacarose são hidrolisadas em glicose e frutose, resultando em um açúcar de maior poder adoçante. O açúcar líquido refinado invertido tem aproximadamente 33,3% de sacarose, glicose e de frutose em sua composição. Possui maior poder adoçante, cerca de 20% a mais em comparação com a sacarose pura. Proporciona maior umectância sem deixar com que o produto resseque ou cristalize. Esse tipo de açúcar é bastante usado em indústrias alimentícias para o preparo de bebidas gasosas, doces, balas e é difícil de ser encontrado em supermercados. Açúcar gelado. Sua composição é à base de amido, dextrose, gordura vegetal hidrogenada, corante inorgânico, dióxido de titânio e farinha de arroz. Permite o congelamento e resfriamento, mantendo toda a sua forma, consistência e aparência, ou seja, o produto não derrete se for congelado. É utilizado para decorar tortas, sonhos, massa folhada, frutas, bolos. Mantém uma durabilidade de 4 a 5 dias em prateleiras, sem derreter, conferindo aparência e frescura aos produtos. Glucose. A glucose de milho é um líquido doce e pegajoso muito utilizado como adoçante na confeitaria. Ele é feito essencialmente de amido de milho e é composto principalmente por glicose. A glucose é muito utilizada na indústria alimentícia e isso não acontece apenas pelo seu poder adoçante, mas sim por transformar a textura dos alimentos e também impedir que o açúcar forme aquela crosta cristalizada em volta do doce. Tem um ponto de congelamento baixo, o que ajuda a não deixar, por exemplo, brigadeiros duros. Fácil de achar, também aparece como xarope de milho. Frutose. É o açúcar extraído de frutas e do milho. Apesar de ser natural, tem menos vitaminas que os outros açúcares. Trata-se do açúcar mais doce que existe. Em termos de doçura, 100 gramas de frutose equivalem a 173 gramas de sacarose. A sacarose é usada como referencial para comparações de doçura, tanto de açúcares orgânicos como adoçantes artificiais. Por esse motivo, a indústria alimentícia utiliza muito a frutose como adoçante na produção de refrigerantes, sucos de frutas, doces em geral, alimentos processados, frutas em conserva, entre outros. Para uso industrial, ela é obtida através de frutas, e em especial do xarope de milho, constituído por partes iguais de glicose e frutose concentrada. E se você quer saber mais sobre reeducação alimentar, não deixe de clicar no link abaixo desse vídeo. Eu vou te deixar um e-book gratuito do nutricionista Dr. Felipe Monte. Açúcar orgânico. O açúcar orgânico tem as mesmas calorias do açúcar comum, mas preserva uma pequena parte dos nutrientes presentes na cana-de-açúcar. A diferença principal é que durante a produção do açúcar orgânico não são utilizados ingredientes artificiais, adubos, fertilizantes químicos ou agrotóxicos em nenhuma etapa. Ele também se diferencia por não ser refinado, tendo um formato mais grosso e mais escuro. O açúcar orgânico é considerado natural desde o plantio, sem adubos e fertilizantes químicos até a embalagem biodegradável. Ele também tem o mesmo poder adoçante do açúcar refinado, mas preserva parte dos seus nutrientes. Açúcar demerara. O açúcar demerara passa por um refinamento leve. O processo de fabricação é bem parecido com o açúcar cristal, não recebe nenhum aditivo químico. Seus grãos são marrons claros devido ao elevado teor de melaço da cana que envolve o açúcar. Possui valor nutricional alto, mantendo os minerais presentes na cana e dilui facilmente com um sabor mais ameno. A melhor escolha para esse tipo de açúcar é a forma orgânica, porque mantém todos os nutrientes sem adição de defensivos agrícolas. Açúcar mascavo é a forma mais bruta de extração do açúcar, retirado depois do cozimento do caldo da cana. Possui grãos maiores e mais escuros, que não diluem facilmente como o do açúcar refinado, tem um sabor mais encorpado. Como não passa por refinamento, são preservados os minerais como cálcio, ferro, zinco, magnésio e potássio e suas vitaminas. Apesar de ser uma das versões mais saudáveis, ele também é rico em
calorias, devendo ser consumido apenas em pequenas quantidades. É um açúcar bastante recomendado por nutricionistas por conter mais nutrientes do que os outros açúcares e ter um preço acessível. Açúcar de coco. É um açúcar mais natural, produzido de forma rústica, extraído do fluido das flores da palma de coco, que não passa por refinamento e alterações. Além disso, não contém conservantes. O açúcar de coco possui elevada quantidade de potássio, magnésio, zinco, ferro e é fonte natural de vitaminas B1, B2, B3 e B6. Tem um índice glicêmico mais baixo que o açúcar comum, ajudando a não alterar muito a glicemia, sendo digerido mais lentamente. Além disso, contém inulina, fibra que além de reduzir a glicose, ainda auxilia na flora intestinal. Como é um adoçante natural, pode ser usado em qualquer receita, servindo como um ótimo substituto ao açúcar refinado. É importante lembrar que, por ser um carboidrato simples, todo tipo de açúcar deve ser evitado em casos de diabetes, além de ser consumido apenas em pequenas quantidades para manter a saúde e o peso equilibrados. Nós vimos até aqui diferentes tipos de açúcares, mas não podemos esquecer do consumo com moderação, pois todos os tipos são bastante calóricos e têm o poder de aumentar muito rapidamente a glicose no sangue. Importante ser evitado por indivíduos que precisam controlar a glicemia, como os diabéticos, por exemplo. Espero que você tenha curtido todas essas dicas. E não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos fazer com que mais pessoas saibam dessas informações e possam cuidar melhor da sua alimentação. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final, um grande beijo e até o próximo vídeo.